uma boa e acho que má notícia, né? A boa notícia é que não tem novidade. As causas da crise estão aí desde 2010, 2012. Né? A gente já sabia que ia dar essa crise. Ela estava anunciada, ela foi cantada. Né? A gente sabia todos os problemas que aconteceram. Foi tudo escrito. Da mesma maneira que a gente sabia desde 2010 que o Rio de Janeiro estava quebrado. Sabia. Né? Tem artigo escrito, tem dados, enfim, sabia. Sabia que ia ter problema no setor de óleo e gás, sabia que as intervenções para controlar a inflação via preço de gasolina ia dar bobagem de novo, né? Que a produtividade ia despencar, que o déficit público ia aumentar, que os gastos estavam crescendo 6% acima do PIB. Ele já sabia disso. Ele já sabia. Não tem novidade. Nenhuma novidade nessa crise. Né? O que é pior, tudo que Eduardo falou, a gente já sabe há 20 anos. A literatura sobre crescimento econômico avançou muito de 60 para cá. Muito. Tem muito trabalho aplicado, tem muita evidência empírica. Quer dizer, não é palpite, não é opinião, não é uma narrativa. Tem muito trabalho aplicado, tem muito esforço intelectual da academia internacional para fazer os diagnósticos de que os países crescem, não crescem, o que funciona, o que não funciona. E não é uma causa só. Não é uma grande política. Vamos fazer política industrial e o país cresce. Né? Ou vamos combater os juros, ou vamos fazer tal coisa e vai dar certo. E tem um vilão. Né? Não é isso. É mais complicado que isso. É mais sofisticado que isso, é mais delicado. Eu tenho dito no debate que acho que o papel do economista, meu papel, não é entrar nas escolhas. As escolhas cabem à sociedade, cabem à política. O papel dos economistas é trazer um pouco os dados e dar as restrições. Olha, a restrição está aqui. O que a sociedade vai escolher? Qual vai ser a escolha? É uma escolha da política, da sociedade. Uma escolha acima da gente. Vamos ajustar aqui ou lá. Não tem uma receita técnica para sair do problema. O que a técnica diz é qual é a restrição. Se te respeita a restrição, dá o governo anterior. Né? A conta vem e ela vem pesada. Então não tem novidade. A gente sabe, toda essa literatura, né, desde os anos 80, que a gente tem essas bases de dados gigantescas dos vários países, com muita evidência sobre características específicas de cada país. Né? A gente passou da fase de contar a história. Com pouco dado ou com dados anedóticos. Deixa eu voltar um pouco para trás. Né? O Eduardo falou que a gente tentou essa estratégia várias vezes na nossa história. Não foi só uma ou duas vezes. Nós tentamos a mesma estratégia nos anos 50. Né? E os anos 50 terminaram numa imensa crise econômica. Era uma inflação que bateu 2 dígitos, um país que terminou em moratória, 8 anos de recessão. Né? O mesmo aconteceu com o governo Geisel. O mesmo aconteceu. Né? A cada ano que passou no governo Juscelino, a economia cresceu menos. A cada ano que passou no governo Juscelino, as contas públicas se deterioraram, a inflação subiu. E o resultado foi a grave crise econômica dos anos 60. Mesma coisa no governo Geisel. Começou a economia crescendo 8, caiu para 6, para 4, para 2. Entregou o país numa grave recessão. A inflação, baixo de 2 dígitos, foi entregue no fim do governo Geisel a 90%. E a estratégia foi mais ou menos a mesma do último governo. Tinha uma crise externa, o petróleo, a crise lá fora não chega aqui dentro, vamos pegar os recursos públicos e transferir para o BNDES, na época foi o FAT que foi para o BNDES, né? Vamos fechar a economia e vamos produzir no Brasil tudo que nós pudermos produzir no Brasil. Parece intuitivo. Resultou numa crise de 14 anos. Produtividade baixa, tecnologia atrasada, o país que fazia chip via os seus computadores ficarem defasados em relação ao resto do mundo. Um impressionante aumento da desigualdade de renda e uma economia que só foi voltar à normalidade em 94. Essa repetição da estratégia, ela reflete um diagnóstico que foi antigo na nossa economia e que se consolida mais ou menos nos anos 50. O Brasil seria pobre porque ele era explorado pelas potências exteriores. Essa é a razão da pobreza. E as formas de exploração do país seriam várias. As empresas estrangeiras, que remeteriam lucros extraordinários para fora. O país que produzia commodities, bens agrícolas, café, algodão, açúcar. E os preços dessas mercadorias tenderiam a cair com o tempo,
quando o nobre, o produtivo, seria produzir a indústria. Qual seria a receita para sair dessa armadilha? A receita era simples. Vamos fechar a economia, vamos nacionalizar alguma dessas empresas estrangeiras, e o Estado tem que assumir um papel preponderante de coordenar o investimento privado com recursos públicos para estimular o desenvolvimento local da indústria. Eventualmente com empresas estatais, eventualmente com empresas brasileiras. Essa era a estratégia da CEPAL. Essa foi a grande estratégia, o grande diagnóstico e estratégia da CEPAL. Prebes, Furtado e outros. E é curioso, porque em 61, 62, 61, um economista que depois ficou famoso, Douglas North, visitou o Brasil, porque na época a Sudene, com Furtado à frente, estava iniciando um grande plano de desenvolvimento do Nordeste, um plano plurianual. Era o começo do governo 60, e tinha um grande plano de vários anos para desenvolver o Nordeste, e o desenvolvimento passava por fortes estímulos públicos para o desenvolvimento da indústria no Nordeste. O North esteve no Rio de Janeiro, foi a Brasília, se surpreendeu um pouco o nosso intervencionismo, essa economia muito regulada, né? Ele não entendia muito como é que funcionava isso. Estranhou Brasília, com todos, e foi para o Nordeste conversar com o Furtado. E ele conversou com o Furtado, olhou os dados, olhou os números, e o North falou para o Furtado, olha, não vai dar certo, não vai dar certo, né? Vocês não têm mercado consumidor grande, o mercado consumidor é pequeno. Fábrica precisa de escala, tem que produzir muito para ser eficiente, senão ela é cara, ela não funciona. Vocês não têm mercado consumidor, não têm matérias-primas, e vocês não educaram a mão de obra. Vai dar errado. Olha, por que não faz o contrário? Educa todo mundo, dá educação para a massa, e estuda as vantagens da região, os bens agrícolas, os rios, a geografia, vê o que vocês podem fazer, que vocês podem fazer muito bem. Tenta outro caminho. Furtado ignorou o conselho, o Nordeste continuou subdesenvolvido, a população continuou deseducada, Douglas North ganhou o Prêmio Nobel em 93. Né? Esse diagnóstico por trás da CEPAL é surpreendente, mas ele não sobrevive à análise mais ligeira dos dados. Vamos por partes. Em primeiro lugar, as empresas estrangeiras exploravam a gente, grandes lucros. É fácil, tem os balanços das empresas, tem os números. Não pode olhar os números, né? Tem os dados das ferrovias, que eram concessões no estrangeiro na virada do século, mas eu tinha ótimas ferrovias naquele período, no país que era. Tem um livro, um grande historiador econômico do Brasil, William Summerhill, professor de UCLA, estudando o caso das ferrovias. Não era. Elas funcionavam, os lucros não eram extraordinários. O caso famoso da Light, né? Da Light, dos bondes, né? Da Light. Então, os dados disponíveis. Né? Tem a tese de mestrado analisando com cuidado os dados. Não tinha nenhum lucro extraordinário. Era uma taxa de lucros, retornos normais, usuais, semelhante ao que se obtinha em todo lugar do mundo. Não tinha nada de extraordinário. Segundo lugar, não há a tendência que era do preço de commodities. A tal premissa da CEPAL, pois é, olha os dados estão aí. Pega os dados de 120 anos. Não existe. Os preços de commodities são relativamente estáveis. Alguns sobem um pouquinho mais, outros caem. Mas tendência histórica é regressão à média, no jargão da estatística. Não tem. Tem toda uma tese fundada em cima de um fato que não sobrevive. Terceiro, o que cai desde a Segunda Guerra Mundial constantemente e é fenômeno de estudo é o preço dos bens industriais para a produção. O preço dos bens industriais cai 2% a 3% todo ano. Todo ano. Você controla pela qualidade dos bens, todo ano. Trabalhos abertos acadêmicos estudando isso. Né? A gente sabe disso, computador custa, laptop custa $2.000, desde que eu tinha 30 anos de idade. E já faz muito tempo. Né? Vai melhorando. Você paga cada vez menos pela mesma memória. Então não tem essas tendências. Para gravar, quando você abre os dados de comércio mundial, o país rico não é rico porque comercializa com o país pobre. O comércio entre país rico e pobre é muito pouco. País rico comercializa com o país rico. O grande comércio dos Estados Unidos não é com a América Latina ou com a África. É com a Europa. Que história é essa, então, que país rico explora a gente via comércio? Quase não tem comércio. Os países emergentes, e não foi só o Brasil, nos anos 50, em geral se fecharam. É o momento do grande fechamento dos países emergentes ao comércio mundial.
Todos adotaram aquela estratégia nacional desenvolvimentista. Todo mundo tinha plano quinquenal de desenvolvimento. O Brasil tinha, o México tinha, a Turquia tinha, o Egito tinha, Iraque tinha, todo mundo tinha. Índia, todo mundo tentou essa estratégia. A gente não errou sozinho. Não erramos sozinhos. Foi uma tentativa generalizada nos países emergentes. Não deu muito certo, em geral. Né? Você conta nos dedos as poucas exceções. Aí tem que entender porque eles foram diferentes. Nada afetou o crescimento da riqueza dos países ricos. O pior é que ele já sabia disso nos anos 50. Como é que a gente nos auto-enganamos com aquela história, com os dados disponíveis? Né? Anos mais tarde, talvez a melhor explicação de por que o país rico é rico, porque comercializa com o país rico, o país pobre é quase irrelevante para ele, veio do Krugman, que ganhou um prêmio Nobel, merecidamente por isso. Né? A resposta é bem simples. Existem retornos crescentes de escala, isso é, os países como as pessoas, ao se especializarem em algumas atividades, fazem melhor, a produtividade cresce. Você concentra seus esforços em fazer bens agrícolas, ou serviços financeiros, ou serviços médicos, ou logística. Você forma mais gente, você ganha experiência, expertise naquilo. Os países têm retornos crescentes de escala nas atividades. Eles se especializam. É claro que país muito grande pode se especializar em mais coisas, é o caso americano. País pequeno se especializa em menos atividades, no outro extremo, Singapura. Mas eles se especializam, fazem muito bem o que fazem, e aí a política pública tem um papel, claro que tem. Né? Não são vantagens comparativas às antigas tradicionais, a política pública é importante para isso. Mas eles se especializam, ficam muito bem no que eles fazem, vendem o que eles fazem e compram o que eles não fazem. É assim que os países fazem. Eu me concentro em algumas coisas. É o comércio que o Eduardo está mencionando. O volume de comércio é muito alto. Os países, em geral, entre soma de exportações e importações, países como Coreia, 100% do PIB. 100%. Metade vai, metade vem. Não é que você... E quando fala de indústria, não é que você faz toda a indústria. Né? Você não quer fazer a cadeia automobilística inteira. Não é assim que os países fazem. Você faz partes, o que você faz bem. É muito mais o modelo Embraer do que o nosso modelo, que não deu certo, da indústria automobilística. Algumas coisas você faz muito bem, você se especializa naquilo. Você compra o que o outro faz melhor que você. Então a Embraer compra uma quantidade imensa de equipamentos. E nesse vai e volta, no comércio, os países enriquecem. Não deve estranhar que a estratégia Geisel deu errado. Fazer tudo aqui, vamos fazer mal feito. O nosso chip vai ser pior que o estrangeiro, o nosso bem de capital vai ser pior. Você pode se especializar em algumas atividades, pode ser indústria, pode ser serviços. Singapura é serviços, logística, sistema financeiro, serviços médicos. Outros fazem alguma parte da indústria, pedaços. Outros especializam em montagem. Porque a indústria, o que é a indústria hoje? A Apple está na Tailândia, está de cara $300 de equipamento desse, e esse trabalho acadêmico, 2 a 3 ficam lá onde está a fábrica que monta. Quase todo o valor do que a Apple faz fica na Califórnia. Serviços. Na classificação usual é serviço. É a concepção, é o desenho, é a imaginação. Não é a montagem. A montagem é... Países que têm vantagem da montagem são países que conseguem ter tecnologia para ganhar muito na margem pequena. É escala. É a qualidade de países como Coreia, como China. Eles conseguem fazer atividades repetidas com muita eficiência, uma impressionante precisão. A margem para o produto é muito pequena, mas o volume é gigantesco. Outros países não. É a tecnologia sofisticada, é o caso da Alemanha, que faz os bens de capital mais sofisticados de uma proximidade da universidade com a indústria. E eles fazem as soluções criativas, é o desenho, a inovação, é a mecânica fina de uma competência e precisão impressionante. Cada país se especializou. Não tenta fazer tudo. Imagina vocês no seu dia a dia tentando fazer todas as atividades que vocês consomem, da comida, à roupa, a cuidar da casa. Nós nos especializamos em algumas atividades, fazemos ela muito bem, e com o dinheiro que ganhamos com a venda do nosso talento, compramos o resto. Pois é, os países são assim também. Comércio. Bom, o Brasil, pós-50, e aí eu acho que é parte do nosso atraso, nós nos fechamos.
O Brasil se fechou na economia, tragicamente se fechou depois na política, mas se fechou também na troca de ideias, na academia. Inventamos aqui uma economia alternativa, que tem aí referências em pouquíssimos lugares em outros países. Não acompanhamos o que a pesquisa acadêmica trazia e inventamos que aqui ia ser diferente. A economia aqui era diferente, e era diferente mesmo. Nós inventamos umas escolas de pensamento que é por aqui. Não tinha muita teoria da inflação, o problema da inflação é custo, a gente resolve com intervenções, numa versão mais rudimentar, é uma coisa meio de custos mais margem de lucro, numa versão mais elaborada é a teoria dos preços de Sraffa, e mesmo assim não é muito. Né? Com uma mistura com Keynes, fizemos uma antropofagia, uma leitura meio curiosa do pensamento econômico por aqui, e inventamos que esse era o caminho. Curiosamente, essa estratégia de desenvolvimento no Brasil, ela era comum a todos, com raríssimas exceções. Ela não diferenciava esquerda e direita. Ela não diferenciava esquerda e direita. Ela era comum ao pensamento de esquerda nacionalista e ao pensamento de direita, que também era nacionalista. Aliás, no Brasil, a direita e a esquerda são nacionalistas, com traços autoritários. Muda a aliança política. Não deu certo em 50, não deu certo em 70, não deu certo agora. Para agravar, tanto a esquerda como a direita descuidaram da política social. Educação jamais foi a prioridade, seja no discurso cepalino, seja no nacional desenvolvimentismo no Brasil de esquerda, seja no de direita. E nenhum deles foi educação foi importante. Os dados de educação no Brasil são trágicos. O Renato Colistetti, que é um historiador econômico da USP, ele fez um trabalho, uma tese de livre-docência realmente impressionante, e uma coleta de dados sobre o Estado de São Paulo e de vários países, de matrículas e educação a partir de 1850. É impressionante. Primeira notícia, nós sabíamos que a educação importava. O debate era muito qualificado aqui em São Paulo. As câmaras municipais sabiam da importância da educação. E sabiam o que era feito no resto do mundo. A má notícia, enquanto você olha os dados e vê Estados Unidos descolando, matrículas por 1.000 habitantes, começa em 50, vai a 100, 150, 200, 250. A Argentina também, nossos pares da América Latina. E o Brasil ficou parado em 14, 15 matrículas por 1.000 habitantes durante décadas. 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 A educação só vira importante, de fato, a partir da Constituição. E a política social só começa a existir, de fato, no país a partir da Constituição e depois esse começo com o Fernando Henrique, as políticas de transferência de renda, que depois são aperfeiçoadas no governo Lula. Mas até então a educação era relegada. Eu não quero me alongar muito e também não vou ficar repetindo o que Eduardo já mencionou. O Brasil, e aí fazendo uma leitura mais pessoal, nós perdemos uma grande oportunidade. Mal ou bem, a partir dos anos 90, o Brasil mudou. Com a Constituição, que descentralizou recursos, com o começo do foco em educação e saúde, finalmente, bem atrasados em relação aos demais países. Uma economia que se abria, né, desistiu de fazer tudo no Brasil. Né, uma economia que começou a se abrir para o comércio exterior. Finalmente passamos a controlar as contas públicas. A gente nem sabia o estágio das contas públicas até o fim dos anos 80. Vocês não sabem, o Banco do Brasil tinha uma conta direta com o Tesouro. Né? Então o Banco do Brasil gastava, depois o Tesouro entrava. Qual era exatamente a situação das contas públicas antes? Não sabíamos. Até hoje é difícil se estimar. Nós botamos ordem, olha, não pode. Né? O governo Itamar fez um superávit primário na antivéspera do Plano Real, que viabilizou o Plano Real. Nós tínhamos mais de 5% de primário na véspera do Real. Privatizamos algumas empresas que não faziam sentido continuar públicas. Vamos combinar que não dava mais para ter 4 anos de fila para ter um telefone, que era o que a minha geração esperava para comprar um telefone, que custava o preço de um carro usado. Não funcionava. Não dava mais. Não foi o melhor modelo de privatização. Não foi. A gente, nessa economia que ficou distante do que a fronteira fazia,
Nas faculdades aqui não se ensinava a teoria da regulação. A gente não conhecia. Era tudo meio novidade. Ninguém tinha ouvido falar em Tiroli nos anos 90. Me lembro quando eu voltei para o Brasil do doutorado, fui ver como é que estavam feitos os leilões, era susto. Mas, gente, mas não é assim que se desenha leilão. Em toda uma literatura, não é assim. Nesse caso tem esse problema, daquele problema. Tem um pouco de técnica. Você não dá quimioterapia para perna quebrada. Assim, tem um certo cuidado, tem técnica, não é vontade. Mas, mal ou bem, o Brasil foi se arrumando, estabilizou a economia, começou a ter políticas sociais mais pobres. A educação fundamental se universalizou. Começamos a ter um sistema de saúde, o SUS, que tem muitos méritos. O país foi se arrumando. Mas o curioso é que nós fomos nos arrumando não por uma clareza de projeto. Olha, a gente quer virar isso, a gente quer virar uma social-democracia europeia. Não vamos ficar muito ricos, mas o que a gente quer? É um país com um Estado relativamente grande, muito cuidado na área social, uma economia arrumada, um país que não vai ficar rico, mas que vai ficar uma renda média bacana arrumada. Não foi fruto de um debate na política, de uma escolha de país. Isso aconteceu na Austrália. A Austrália tinha substituição de exportações. A Austrália era uma economia fechada. Ela tinha até os anos 80. E eles começaram a olhar os números e falaram, olha aí, deu errado. A produtividade da Grécia cresce mais do que a nossa. Nós estamos ficando para trás. E aí o novo Partido Trabalhista na Austrália falou, olha, deu errado essa agenda. Vamos mudar. Vamos fazer um processo de abertura. Vamos parar com esses subsídios e proteções. Vamos melhorar a gestão do Estado, criar agências fortes, Banco Central independente, meta de inflação, agências reguladoras, criar uma série de pesos e contrapesos no poder público. E eles fizeram isso. A Austrália fez isso durante 6 anos. Foi um processo longo de transição. Longo, transição. Algumas indústrias não aguentaram a competição. Mas a Austrália fez a transição. Ela não sabe o que é recessão há 26 anos. É um país menor que o Brasil. Mas fez. Aqui não foi assim. Aqui no Brasil, as mudanças foram feitas como reação à crise. Deu a hiperinflação, a nossa indústria está atrasada, o nosso carro constrange, a nossa tecnologia está defasada, a substituição de exportações fracassou, então abre. E privatiza. Não porque acredita que esse é o caminho, que é melhor para o Brasil. É porque deu muito errado. Não aguentávamos mais 90% de inflação. Bateu o desespero. E o reflexo de que não foi por estratégia ou convicção, mas foi por reação à crise, isso eu fiz um pouco no meu debate com o Fernando Haddad na Piauí, né? O último é De Crise em Crise, o título não é à toa, é que na hora que as coisas acalmavam, a gente voltava aos velhos hábitos. Na hora que estabilizou com o Fernando Henrique, começamos a ter política social, aumento do salário mínimo, economia bacana, estamos em ordem, veio o desequilíbrio fiscal monumental do governo federal e dos estados. O governo federal passou de superávit para um déficit em 4 anos. Os bancos públicos quebraram, estaduais, vários. Os estados entraram numa grave crise de endividamento. Mérito do Fernando Henrique, reconheceu o erro. Na vida pública isso é muito. Reconhecer que fez bobagem é muito. É muito fácil negar que fez bobagem. Não, foi as circunstâncias. É muito fácil dizer que a culpa é sempre do outro. É uma tradição nossa, né? Tem sempre um vilão que a gente não conhece, tem sempre um culpado que a gente não conhece. Fernando Henrique reconheceu que errou. Privatizou os bancos estaduais, fez a renegociação da dívida extremamente favorável aos governos estaduais e fez a lei de responsabilidade fiscal com um apoio imenso do Congresso. Botou as contas públicas em ordem. Veio 2002, aquele sentimento de otimismo com a vinda de Lula, que era uma grande notícia por um lado. Era uma transição, era oposição, era o PT chegando. Um imenso otimismo que contaminou a sociedade e bateu muito medo também. Muito medo. E muita gente. Um ano antes, estava lá o documento do PT defendendo rever dívida, intervir em setores estratégicos, toda a agenda do governo Geisel. Mas quem vai prestar para um país que fala que vai ver dívida de novo? Não para de prestar. Resultado da crise de 2002. O governo não conseguia tomar emprestado pagando 30% real em dólar. Não conseguia vender um papel em 2002. Ninguém comprava. A sociedade falou, não compro do governo. Não compro. Ué, sei lá, não vai pagar? Como é que vai ser a economia? Não sei, falando que vai intervir, que vai voltar, que vai mudar. O investimento despencou. A recessão de 2002. E eu acho que, em parte, por reação a esse quadro e a crise, o pragmatismo falou mais alto, falou, olha,
Não vamos mexer muito nisso. Vamos seguir com uma política econômica que foi ainda mais conservadora do que a do segundo Fernando Henrique. Foi aumentado o primário, política monetária tradicional, e o resultado foi: caiu os juros, a economia voltou a crescer, caiu a inflação. Mais ainda, uma agenda de reformas que na época foram criticadas como liberais, como o Bolsa Família. Só algum dia alguém me explica por que o Bolsa Família foi criticado veementemente por ser uma política liberal, né, pela esquerda. Em primeiro lugar, qual é a diferença da origem da ideia? Segundo, vamos olhar se a ideia é boa, é eficaz, qual é o diagnóstico. Vamos demonizar a diferença. Né? A gente apanhou muito naquele começo do governo Lula por defender o Bolsa Família. E confesso que até hoje me surpreende aquele debate. Mas mal ou bem a economia foi se arrumando. Olha, boa notícia, estava funcionando. O país voltou a crescer. A desigualdade continuou a cair. Ela já vinha caindo com o governo Fernando Henrique no fim. Caiu por causa do mercado de trabalho. O Bolsa Família é muito importante para a extrema pobreza, não para a cara da desigualdade. A desigualdade caiu porque a economia estava crescendo, era mercado de trabalho. E ela não caiu só no Brasil, ela caiu em todos os emergentes naquele período. Ela caiu no Brasil, ela caiu no Chile, caiu no Peru, caiu na Bolívia, caiu na Argentina, caiu nos países do sul da Ásia. Era o bom momento do mundo que fez a desigualdade cair. Não foi nenhuma estratégia criativa do governo Lula. Era o bom momento do mundo, comércio, o Brasil arrumado, que pôde aproveitar o bom momento do mundo que estava arrumado. Má notícia, para variar, quando as coisas vão bem, a tentação volta. Né? A partir de 2007, 2008, volta aquele sonho. E nós tivemos o azar da maldição do pré-sal. Que achamos que era ricos, né? Tem petróleo, vamos lá, tem dinheiro. Né? Achamos que éramos ricos. E aí veio aquele sonho de Brasil, potência como nos anos 70. Vamos ter a maior petroleira do mundo, vamos ter a indústria naval brasileira, E um governo que acreditava que desenvolvimento era atender a grupos de interesse. Que é a mesma tática dos anos 50 com Juscelino, com Gás nos anos 70. O setor A tem problema, vem aqui que eu ajudo você. O que importa é produzir no Brasil tudo. E assim foi. As exonerações, as medidas de proteção ao comércio exterior. É uma lista interminável de intervenções setoriais. Inflação não se combate com juros. Se combate controlando o preço, que é o custo. Então, segura o preço da gasolina. Depois segura da eletricidade. Aí, uma hora, a inflação de alimentos bateu 15% analisada. E a inflação de serviços saiu de controle. 2013. Não deve estranhar a população na rua quando a inflação bate 15% de alimentos. Né? Não deve estranhar. Ou de serviços. A agenda fracassou. É impressionante como a lista de setores que estão em grave crise e que enfrentaram uma mais grave recessão foram todos os setores apoiados pela política do governo. Todos. A automobilística que foi atendida pelo Inovar Alto. A propósito, o Inovar Alto fere nosso acordo mundial de comércio. Não tem esse detalhe. Além do mais, é legal. Além de ser incompetente, é legal. Bom, o resultado do Inovar Alto, 50% da indústria automobilística ociosa. Foi esse o resultado. Fábricas que produzem menos de 1.000 automóveis. Fábrica que precisa de centenas de milhares de automóveis para ser viável. Produzir pouco não é viável. É muito melhor você importar aquele carro de luxo lá do que produzir aqui a um custo várias vezes maior. Precisa de escala para a produção. Enfrentamos. Aqui o tempo está acabando, deixa eu correr aqui, que eu acho que é um pouco de agenda. Nós temos o problema fiscal, o Eduardo já mencionou, todo o problema fiscal é imenso. Nós temos que fazer um ajuste de 300 bilhões de reais nos próximos anos, por ano, para evitar a paralisia da máquina pública. Né? A gente pode escolher várias maneiras de fazer esse ajuste. Pode botar umas 7 CPMFs, né? Enfim, o tamanho da conta é esse, tá? O tamanho da conta é mais ou menos esse. E fazer mais. Se não mexer na Previdência, a cada par de anos você vai ter que fazer mais, porque a nossa população envelhece 3,5%, 4% ao ano, a população que trabalha cresce 0,7% ao ano, vai crescer 0% na década seguinte, e a população que trabalha vai diminuir a partir de 30%. Tem que enfrentar o problema das distorções. É um ajuste fiscal muito difícil de fazer.
Ele é severo. E acho que aí, e aí eu vou concluir com esse tom, todos nós vamos ter que ir para o sacrifício. Todo mundo. Não tem um vilão, não tem uma medida mágica, não tem. A sociedade tem que reconhecer o que nós concedemos de benefícios e distribuímos não é compatível com o país que temos. Os servidores públicos terão que rever as suas aposentadorias. Todos os auxílios e benefícios, muito acima. A renda média de um brasileiro, se o Brasil fosse um país totalmente igualitário, R$3.000 mês. R$3.000 mês. Essa é a renda média do brasileiro. Nós somos um país de renda baixa. Nós somos um país grande por muita gente. Vamos ter que rever as exonerações para o setor produtivo. Exoneração. Todo mundo tem que contribuir para a Previdência, porque tem setores que não contribuem para a Previdência. Como é que tem um regime como simples? Não tem isso em outro lugar do mundo. 3, 4 milhões de reais para uma empresa com aquela tributação favorecida. Mas não existe isso. Em qualquer outro lugar do mundo, o regime como simples é para R$80.000, $100.000 nos Estados Unidos. Não tem isso. É o que eu chamo de uma agenda republicana. Vamos tratar os iguais como iguais? Vamos fazer um acordo? Olha, a regra tributária é a mesma para todo mundo. Para todos os setores da economia. A indústria vai pagar como a agricultura, que quase não paga, que vai pagar como serviço e comércio. Todos nós vamos contribuir à Previdência. Quando começou a reforma da Previdência, bateram lá na escola uma escola sem fins lucrativos. Né? O pessoal das filantrópicas, preocupado. Olha, filantrópica. O que a gente faz é muito importante. E você vai lá debater no Congresso e eles estão querendo acabar com a nossa isenção. Eu falei, gente, o que é isso? Claro que vocês fazem é importante. A comida também é importante. O meio de transporte é importante. Tudo é importante. O hospital é importante. Todo mundo tem que contribuir para a Previdência. Que história é essa? Todo mundo tem que ter acesso ao mesmo mercado de juros. Porque alguns setores e empresas têm uma taxa de juros subsidiada e o resto paga a taxa de juros nas alturas. Metade do crédito no Brasil é subsidiado. Metade. Agenda republicana. Tratar os iguais como iguais. Mesma regra. E a política pública tem que focar nos grupos vulneráveis. Tem que cuidar das famílias de baixa renda com crianças pequenas. Esse é o papel da política pública. Ela pode fazer política setorial em alguns lugares. Todo país faz, não é condenar a política setorial, mas faz com protocolo. Não vamos fazer a lambança que a gente fez nos últimos anos, que desafia qualquer manual de economia, as políticas como foram desenhadas. Mostra um nível de incompetência. Eu aprendi, depois dos últimos anos, a não desprezar a incompetência enquanto pessoas não conhecem a literatura técnica. Quer fazer política de proteção setorial? Bacana, vamos fazer. Mas faz direito, tem protocolo, não é assim. Não é assim como foi feito. Né? Tem toda uma agenda importante. Faz com cuidado. Israel fez muito bem sucedido em tecnologia em Tel Aviv. O Peru está fazendo em várias partes de produção de alimentos com muito sucesso. Tem vários casos de sucesso. Boston está fazendo agora em tecnologia, de novo com muito sucesso. Tem como fazer. Nós temos um momento curioso, porque como, do jeito que ia no governo anterior, a gente ia bater no muro. A dívida pública aumentou 20 pontos do PIB em 3 anos. É um aumento, não lembro de aumento desses, a não ser em situações de guerra. 20 pontos do PIB em 3 anos. E eu não vou entrar na política, enfim, nunca entro. Mas o fato é que a política econômica mudou de um ano para cá. Você passou a sinalizar, pelo menos, começar uma agenda para estabilizar as contas públicas. Está longe ainda, tem muita coisa a fazer. Muita coisa a fazer. A chance do Brasil quebrar, virar Rio de Janeiro, se reduziu. Ela não é zero, mas ela se reduziu um pouco, de um ano para cá. O resultado foi que as taxas de juros de mercado fecharam. A curva de juros fechou. Isso permitiu ao Banco Central baixar juros com queda de inflação. O velho livro-texto funciona. Um ano depois, a economia está se recuperando. Como disse Eduardo, é temporário. Se eu não sei qual é o regime fiscal, eu não sei qual é a estrutura tributária. Como é que você vai investir num país se você não sabe quanto de imposto você vai pagar daqui a 2 anos? E se o Estado vai estar solvente ou não? E se vai ter que fazer pirotecnia como Rio de Janeiro para pagar as contas? Como é que você vai investir num país? Você não investe. Você investe pouco. Cresce pouco. Você recupera um pouco do que foi perdido. Então tem uma agenda fiscal importante, dura, difícil, e que vai requerer sacrifícios de todos nós. Todo mundo. E eu acho que começar pelo princípio republicano é um bom começo.
A boa notícia é que, se nós enfrentarmos essa agenda, tem um mar de coisas para fazer bacana para o país crescer. Tem muita coisa. Tem muita distorção tributária, tem muito penduricalho, tem muitas proteções e distorções que prejudicam o ambiente de negócios. Essa agenda institucional, ela tem um potencial de crescimento muito alto. Ela passa por um processo prolongado, mas consistente com o norte de abertura comercial. Ela parte pela melhoria da educação. Só para dar um dado, nós gastamos 50% a mais que os demais países em desenvolvimento, em educação. Em relação aos nossos pares, nós gastamos 50% a mais. Chile, Turquia gastam 4%, nós gastamos 6% do PIB. E os nossos resultados são piores, muito piores. Para dar um outro número, só o Ministério da Educação, em 8 anos, contratou 100 mil funcionários. 13 mil por ano em 8 anos. O gasto real aumentou em 80%, 70%. Deixo para vocês o quanto que a nossa educação melhorou.